Tá aí, bacana, um vídeo aqui da feira. Eu sou filho aqui da região também. Tem alguém de Piraí do Sul aí? Não, aqui do ladinho. E mexe com a gente, né? As raízes. Esse evento fala muito sobre raízes. É isso que a gente vai falar também aqui. O Grupo RIC sempre foi um grande apoiador do agro. Em 2023, lançamos o RIC Rural Hub, uma plataforma que centraliza todo o conteúdo do agro nos mais variados formatos. Nosso objetivo com isso é trazer ainda mais resultados para que as empresas ligadas ao agro, porém, consigam ir ainda mais longe. E a gente quer fazer mais, trazer informação relevante, e isso é preciso ser feito em conversas como essa. E para falar sobre essas soluções, né, de conteúdo, eu convido aqui ao palco o nosso diretor regional multiplataforma de Curitiba, do Grupo RIC, o Anderson Souza, para falar um pouquinho disso. Enquanto ele sobe aqui, vamos conhecer um pouquinho do Grupo RIC. TV Independência, vivendo o Paraná. Há mais de 35 anos, o Grupo RIC informa e entretém milhões, com qualidade e excelência na televisão, no rádio, no impresso e na internet. Essa é a força do regionalismo. Somos o maior grupo multimídia do Paraná, relevantes onde estivermos, conectando o Estado com inovação, pioneirismo e responsabilidade. Somos movidos por transformar pessoas e negócios. Nós somos o Grupo RIC. Fazemos parte da Record, que há 70 anos escreve a sua história no Brasil, trazendo entretenimento e jornalismo de verdade. Também somos a maior afiliada da Jovem Pan no Brasil, com 8 emissoras no Paraná, trazendo opinião e entretenimento para os nossos ouvintes. Quer resultados? A RIC tem impacto no rádio e na TV, no impresso e em todo o ambiente digital. Apresentadores que conversam com as cidades, presentes no seu dia a dia. Presença digital que é líder, indo muito além do social media. Realities 100% paranaenses, que dão um show de audiência. E o editorial de alto padrão, que é referência no sul do país. Inovação? A RIC TV Conectada é a interação nas suas mãos, com mídia regional e por geolocalização. Somos especialistas no que fazemos. Imprescindíveis para quem deseja se comunicar com o Estado. Conectamos a força do agro, do varejo, do serviço, da indústria e muitos outros segmentos com conteúdos multiplataformas. Estamos conectados com o alcance de um toque. Somos a disrupção em multiformatos, que potencializam seu resultado com inovação e estratégia. O Grupo RIC está on 24 horas por dia, impactando mais longe e diversificado. Grupo RIC, vem que o futuro chama você. Acesse gruporic.com.br e saiba mais. Boa tarde a todos. Hoje vim aqui em nome do nosso presidente, Leonardo Petelli, primeiramente agradecer a presença de todos. Um evento que para o Grupo RIC consolida e demonstra o DNA do grupo em distribuir conteúdos, principalmente com esse olhar no agro. Hoje o Grupo RIC é uma das únicas grupos de comunicação que possuem uma operação de multiplataforma distribuindo o assunto agro, seja na plataforma rádio, TV, digital e eventos. Um evento como esse, como o Mac falou, para nós aqui, gera um conteúdo muito importante que a gente consegue distribuir para o Estado todo, em todas as nossas plataformas, e podemos, sim, dar total relevância a um assunto tão importante, como temos discutido em diversos eventos que temos feitos aí pelo Paraná e hoje aqui na Praça de Castro. Então, tenho certeza que vai ser uma palestra e um debate muito rico aqui com os nossos participantes. Toda essa informação será distribuída nas nossas plataformas. Peço que todos assistam, ouçam em nossas rádios, acompanhem nas nossas plataformas digitais também, para que também reverbere um assunto tão importante tratado hoje aqui. O Grupo RIC está presente hoje em todo o Paraná, como falamos, mais em específico, o RIC Rural Hub é uma plataforma que hoje é distribuída em rádio, em programa de TV, em eventos, em alguns eventos específicos de projetos especiais que distribuímos hoje, tem se consolidado como a principal plataforma de agro hoje no estado do Paraná e reconhecido por toda a cadeia. Então,
Sem mais delongas, quero agradecer a participação de todas e vamos ao que interessa aqui, que é a nossa palestra. Mark, por favor. Valeu, Anderson, nosso diretor multiplataforma Curitiba do Grupo RIC. Obrigado pelas palavras. Então, reforçando, o Grupo RIC entende que o agronegócio é relevante ao país, por isso queremos promover cada vez mais o debate, integrar pessoas e, principalmente, mostrar a importância do agronegócio, que, infelizmente, ainda sofre com preconceitos de algumas pessoas, e o preconceito a gente combate com informação, mostrando verdade e mostrando a importância disso tudo. E vamos, então, falar sobre essa integração toda. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que é o RIC Rural Hub, essa solução de conteúdo que todo mundo pode usar. Paraná, potência do agronegócio brasileiro. Onde a terra fértil se encontra com inovação e a dedicação dos nossos produtores. Onde transformamos o orgulho em material para a nossa comunicação. RIC Rural Hub, uma plataforma do Grupo RIC. Dedicada a conectar, informar e potencializar o agronegócio paranaense. Diariamente, mantemos os produtores informados com as cotações e as últimas notícias do setor. Boletins completos para impulsionar o sucesso no campo. Todo domingo na TV, o RIC Rural traz notícias e conteúdos especiais. Estamos presentes também nas maiores feiras de agronegócio do Paraná. Com o RIC Rural em pauta e painéis com importantes nomes do Brasil, debatemos os mais importantes temas do setor. Estamos presentes também nas plataformas digitais. E com o Prêmio Orgulho da Terra, reconhecemos as iniciativas exemplares que contribuem significativamente para o setor e para a nossa comunidade. RIC Rural Hub, conectando, informando e potencializando o agronegócio paranaense. É isso, vamos falar então sobre o tema desse fórum, tendências para o mercado de leite no Brasil. E para dar início a essa conversa, eu chamo aqui meu colega, ele que é uma referência em agronegócio, em comunicação de agronegócio, o Sérgio Mendes, que junto com a Rose Machado comanda o RIC Rural todos os fins de semana na tela da RIC TV Record e também nos canais digitais. Sérgio, é com você. Obrigado, Mark. Sempre uma honra ter você aqui comigo. Mark, você quer levar isso aqui, ó? Mark. Bom, a gente está aqui com um grupo super seleto, um grupo muito interessado no assunto, e a gente fica extremamente contente por ter a plateia de vocês, inclusive com pessoas profissionais do agro de nosso país vizinho aqui da Argentina, que estão aqui. Muito obrigado pela participação. A gente tem toda uma preocupação em levar para as feiras, né, esse tipo de debate, né? O RIC Rural em Pauta, ele percorre essas feiras, as principais feiras do agronegócio do Paraná, com o objetivo de fomentar e difundir todo o conhecimento gerado nos eventos, proporcionando a troca de informações, o debate e a interação direta com o público do agro, né? Até de uma forma, aqueles que não são do agro e se interessam de uma maneira pelo agro, a nossa missão como comunicadores do agronegócio é decodificar o que acontece dentro da porteira, para que o público do não agro tenha um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de entendimento do que acontece na produção do alimento que chega na sua mesa. Às vezes, informações muito distorcidas, como o Mark falou aqui, mas é a nossa missão, minha e da Rose, jornalista, minha companheira de apresentação, de produção do programa RIC Rural, que passa em todo o Paraná, e também pela Record Internacional. É o único programa fora da grade da Record que entra na Record Internacional. Viu, o Marcelo, você vai estar falando aí para Israel, para a África, para a Europa, e a gente tem e para a Ásia também. Nós temos aí uma penetração grande também, com essa facilidade que hoje permite nós chegarmos a qualquer canto do mundo. Então, e hoje a gente tem aqui nomes relevantes do nosso agro
personalidades, as quais a gente já agradece desde já, e chamo aqui para compor a mesa, por favor, o Marcelo Pereira de Carvalho, engenheiro agrônomo, formado pela Exalc USP. Marcelo possui mestrado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc USP e MBA Executivo Internacional pela FIA USP. Foi consultor técnico em fazendas leiteiras nas áreas de nutrição, manejo, conforto animal e custos de produção. Marcelo é fundador e CEO da AgriPoint, portais de internet limitada, empresa especializada no desenvolvimento de serviços de informação para cadeias do agronegócio, principalmente para a cadeia do leite. Chamo aqui também o Ronei Volpe, por favor, Ronei, presidente da Câmara Setorial do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também presidente da Comissão do Leite da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Convido também o Enio Andrade, gerente comercial e política leiteira Milk Sourcing na Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. Bom, a gente, já devidamente identificados os nossos palestrantes, eu vou dar aqui como é que vai ser a nossa dinâmica. Nós vamos ouvir a palestra do Marcelo. Eu aproveito até aqui para falar que vocês foram chamados para ouvir sobre perspectivas, tendências para o mercado do leite no Brasil. E nessa semana, conversando com o Marcelo, ele também tinha uma outra palestra preparada, que é sobre transformações na produção do leite no Brasil e perspectivas futuras. E ele gentilmente atendeu um convite, até ele sugeriu essa fusão desses dois temas. Então, hoje, vocês, entre aspas, compraram um e vão levar duas informações para casa extremamente relevantes. Bom, eu convido, então, o Marcelo para falar sobre esses dois importantes temas. E é com você, Marcelo, você tem aí um tempo bom para falar. E só para dar a dinâmica, depois a gente vai ouvir o pessoal aqui da mesa e abrir para as perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade, a gente tem até às 4 horas, não mais que isso, para poder ficar batendo papo aqui e tirar todas as dúvidas com o nosso expert aqui, o Marcelo. Obrigado, Sérgio. Gostaria de agradecer ao Grupo RIC e à Castrolanda pelo convite, né? Mas vou dizer aqui que tem dois experts aqui também, aqui não preciso responder todas, não. Tem o Ronei aqui, velho amigo, e o Enio, conhece muito de mercado, né? Está na operação do dia a dia. Então, a minha ideia aqui hoje é falar um pouco sobre, tudo bem, o que está acontecendo com o mercado hoje, né? Tendências, tal, aquela coisa mais de curto prazo, mas também colocar um pouco da nossa visão do que está acontecendo de forma mais ampla com o mercado de leite, que eu acho que aí é mais interessante para a gente de forma estratégica, tá? Então, aqui um pouco do que a gente faz. A gente é uma empresa de informação, um ecossistema de informação no setor. Talvez o serviço mais conhecido seja o site Milk Point, que, aliás, ontem fomos agraciados com o troféu AgroLeite, né? Ficamos muito honrados aí pela referência mais uma vez. Mas a gente tem hoje um portfólio de produtos de inteligência de informação na cadeia do leite, os eventos, a área de educação e tem também uma iniciativa no café, né, o Café Point. Então, se a gente for falar na primeira parte da apresentação, quer dizer, mercado de leite hoje, vamos começar aqui com conjuntura econômica e consumo de lácteos. Vamos começar com notícias boas, tá? Que é interessante. Todo mundo viu aí semana passada índice de desemprego 6,9%, então o desemprego está baixo, né, em queda. Então isso é muito bom, porque essas pessoas estão mais empregadas, obviamente tem mais dinheiro para comprar bens como os lácteos, né? Aqui, índice de intenção de consumo das famílias, que é uma medição que é feita, que mostra a disposição das famílias em consumir, também em alta, né? Se a gente pegar aqui desde antes da pandemia, esse é o valor. Esses últimos meses foram alguns dos valores mais altos dessa série, então isso é uma notícia boa, tá? Mas tem algumas ressalvas. A primeira delas
é nível de endividamento, né, e inadimplência. Endividamento é a família está endividada, e inadimplência ela não consegue pagar a dívida. Tá? Então a gente vê que os números estão relativamente altos, o verde aqui é inadimplência, na faixa de 29%, né, mais ou menos, e aqui a linha, as famílias endividadas na faixa de 78%. Então, quer dizer, tem mais dinheiro circulando, mas as famílias estão mais endividadas. Um outro dado interessante, né, é isso aqui. O mercado total de lácteos no Brasil, ele representa hoje 120, 130 bilhões de reais por ano. Se a gente pegar todos os lácteos vendidos, mais ou menos vai ser isso. Tá? Saiu uma notícia no Valor Econômico essa semana, ou semana passada, mostrando que o mercado de apostas, né, de bets do Brasil já é 130 bilhões de reais. Tá? Ou seja, isso aqui há, sei lá, 7 anos atrás, não existia. Né? Então, de repente, em 7 anos, tem um mercado do tamanho do mercado de lácteos que disputa, né, o bolso do consumidor é o mesmo. Né? Inclusive, teve uma pesquisa que perguntaram como as pessoas poupam, né, onde é que elas estão investindo a poupança, e um dos itens mais citados foi apostas. Né? Ou seja, educação financeira está passando longe. Então, esse é um problema, e até essa matéria ela mostra, né, uma matéria da PwC, tentando explicar por que com mais dinheiro em circulação, menos desemprego, não está tendo um boom de consumo nas várias áreas. Uma das coisas é isso aqui. Tem mais opções hoje para você gastar, inclusive, com aposta. Né? Muito bem. Bom, mesmo assim, mesmo com os bets e com o endividamento, etc., algumas categorias estão tendo um resultado interessante. Iogurte, por exemplo, olha as diferenças em volume em relação ao mesmo período do ano passado. Crescimentos aí da ordem de 10%, 15%, com preços praticamente iguais ao do ano passado. Né? Então, iogurte e queijo tem alta sensibilidade à renda e alta sensibilidade a preço. Você vê o ano passado, ó, os preços em elevação, a inflação de lácteos no Brasil no primeiro semestre do ano passado foi a mais alta do mundo. A mais alta do mundo. E isso retrocedeu ao longo do ano, por isso que a gente veio com essa ressaca de preços a partir de, né, agosto, setembro do ano passado. Mas olha só, ano passado, preço 10, 15% acima e o consumo andou para trás. E esse ano o preço foi retrocedendo e o consumo cresceu. Então, há uma sensibilidade à renda. Tá? Então, isso faz a gente lembrar que tem um limite de preço que a gente pode cobrar, né, e conseguir manter o consumo vigoroso. Tá? Então, aqui são os dois cenários. Muito bem. Os preços, nesse momento, tiveram uma elevação, né? Tanto que o mercado está mais pacificado nesse momento, mas, se a gente pegar o HT no varejo, estabilizado aí na faixa de 5,30, já é maior do que o mesmo período do ano passado. Tá? Se a gente pegar a mussarela, também já é maior do que o mesmo período do ano passado, e preços mais altos fazem o quê? Levam ao consumo, em algum momento, retrair. Né? Então, é sempre bom lembrar isso, ter isso em mente. A gente está aí com 7 a 8% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, aqui em julho. Então, o mercado está bem, né? Tá interessante do lado do consumo, mas preços em elevação, em algum momento, fazem acontecer 3 coisas. A primeira, tornam o produto importado mais competitivo. Segundo, estimulam a produção. E em terceiro, atrapalham o consumo, então o mercado ele acaba se autorregulando. Né? Aqui, poder de compra, aqui a partir do rendimento médio do trabalhador, a gente vê que aqui a quantidade de litros de UHT pelo rendimento médio das pessoas e de mussarela, a gente vê que a gente está um pouco abaixo da média 2017-2021, mas acima de 2023 e acima de 2022, mais uma trajetória de queda, ou seja, as pessoas estão com um pouco menos poder de compra a partir do momento que os derivados aumentaram de preço. Tá? Então, essa é a leitura. Como é que a gente está em produção de leite e balança comercial que determina a oferta de leite no Brasil? Bom,
Começando sempre com as boas notícias, né? Uma das coisas que ajudou nesse ano, né, Ronei, foram os preços de insumos. Milho e soja partiram de um cenário de elevação no ano passado, né? Se a gente pegar o milho aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui cotações no começo desse ano bem abaixo do começo do ano passado, agora está equilibrado e tem uma perspectiva de algum crescimento no final, mas nada absurdo. Tá? E a soja também com uma trajetória de queda de preço e um certo equilíbrio em relação ao final do ano. O câmbio agora, com essa estourada, acaba atrapalhando um pouquinho, mas a tendência é que a gente tenha um ano de custos de alimentação menores do que o ano passado. Milho, julho a dezembro, deve estar 5% maior, mas a soja deve estar aí 8% menor, então a gente deve estar com uma situação interessante de custos, por isso que a gente vê uma certa tranquilidade nisso. A gente projeta aqui a chamada receita menos custo de alimentação. O que é isso? É o preço do leite projetado versus o 20 quilos de leite, supor uma vaca de 20 quilos, você pode fazer com uma de 30, e a gente tem a dieta dessa vaca e a gente projeta o custo dessa dieta. E a gente tira isso. Então, assim, quanto que dá de receita, menos quanto que dá de custo de comida. Como comida é o custo maior e mais variável, essa medida é uma medida muito próxima da rentabilidade ou da atratividade do setor. Né? Então, a gente vê aqui em cinza a média 2017-2022. Tá? A gente vê aqui em 2023 um primeiro semestre muito forte, um dos mais fortes da história. Então, o primeiro semestre de 2023 foi altamente rentável, porque ele carregou preços de 2022, né, do pós-pandemia, etc., queda de oferta, e chegou até 2023, e depois uma queda brusca no segundo semestre, e aí que se instalou a crise, todo aquele problema que a gente viu. Esse ano de 2024, ele está um 2023 invertido. Um primeiro semestre pior, tá? Pior, mas não é uma tragédia. Então, um primeiro ponto que eu queria falar para vocês, para a gente refletir, eu vou abordar isso na segunda parte, é o seguinte: se você pegar alguém que não é do setor leiteiro e ler, fala assim, pega todas as manchetes publicadas sobre leite no Brasil nos últimos 10 meses, a conclusão que alguém vai chegar é o seguinte: acabou a atividade. Acabou, está acabando, não vai sobrar ninguém. Né? No entanto, os dados de rentabilidade não estão tão ruins assim, né? Mesmo com momentos ruins. Final do ano passado foi muito ruim, sem dúvida, começo desse ano foi muito ruim, mas não está muito fora aqui deflacionado, hein? Então a gente está corrigindo pela inflação. Mas não está uma tragédia como se parece. Pelo menos não está uma tragédia para todo mundo. Para alguns está. Então tem um confundimento aí de mudanças estruturais acontecendo e de questões conjunturais. Tá certo? Isso se mistura aí nessa análise. Então a gente deve ter um 2024, em termos de rentabilidade, muito parecido com 2023, fazem, nossa, então vai ser ruim. Só que a parte ruim de 2024 já passou. Agora tende a ser uma parte melhor, preços devem em algum momento retroceder, mas não tanto, não vemos motivo para retroceder tanto, e os custos estão controlados, então está um segundo semestre, eu diria, que vai ser melhor do que 2023. Tá? Bom, mercado internacional, aqui a gente tem um problema. Aqui são os preços do mercado internacional dos últimos 8 anos. E a gente está, aqui são as médias mensais, a gente está nos momentos mais baixos da história recente. Então, isso está atrapalhando muito. Quando a gente fala de importação, dos problemas é isso aí. Pô, a gente chegou a $5.000 a tonelada. Se tivesse $5.000 a tonelada, a gente estaria exportando. Estaria começando a falar de exportar. Né? Está 3.000. E está um preço que ninguém produz no mundo com saúde nesse preço. Então, é um ponto importante. Né? E o que está levando aí? Por que está com esses preços baixos lá fora? A oferta, está todo mundo produzindo muito leite? Não é oferta. Aqui são os principais blocos produtores, a comparação com o mesmo mês do ano passado. Tirando a Europa, que está crescendo um pouquinho, Austrália, que está crescendo um pouquinho, o resto está todo mundo produzindo bem menos do que produzia um ano. Né? E na média está essa linha que está abaixo de zero aqui, é porque está caindo a produção. Pô, mas a produção está caindo e os preços estão caindo. Né? Então tem uma crise global acontecendo de consumo. O problema
é que isso está concentrado na China, que é o maior importador mundial. A China tem duas coisas acontecendo. Primeiro, a China está crescendo menos e está nascendo menos criança na China. Então, o consumo de leite fluido na China, o leite em pó, tende a crescer menos. E o segundo, que a China está num processo já de vários anos de diminuir a dependência do leite importado, com grandes projetos, inclusive, né, organizados pelo governo, etc., etc., ou com apoio, né, governamental, obviamente, para diminuir a dependência das importações, e a China está importando muito menos leite. Agora, até onde vai isso, né? Eu estava vendo alguns dados aí falando que a China esse ano deve crescer pouco, a produção 2%, e o consumo cresce mais. Então, em algum momento, que pode ser no começo do ano que vem, a China vai voltar para o mercado internacional, e aí isso aí começa a mudar. Então, assim, a tendência é a China voltar a comprar leite, daí os preços podem se reverter rapidamente, porque não tem leite em grande quantidade no mundo hoje. Tá? Então, essa China-dependência é um problema hoje. Se a gente analisar o longo prazo, quando eu falo longo prazo, são muitos anos, é um cenário positivo, porque vários países, como Nova Zelândia ou a própria Europa, têm pouca chance de crescer, né? E a tendência é que se aumente o consumo de leite no mundo, por aumento de renda, aumento da população, etc., etc. Então, a tendência no longo prazo é a gente ter um aumento de preços, mas hoje a gente está nessa fase de transição da China-dependência, né? Então, é isso. E aí, se a gente olhar os preços internacionais e trazer para valor de mercado interno, quer dizer, se eu pegar, né, o preço importado e jogar para dentro aqui do Brasil, considerado os custos de importação, etc., etc., e considerado o câmbio, qual que é o máximo preço que eu poderia pagar pelo leite brasileiro para ser competitivo, né? Porque, vamos dizer, se o leite importado está entrando aqui a R$ 2,50 e eu estou pagando R$ 2,20 para o produtor, eu teria 30 centavos ainda de margem para aumentar o preço, que o importado não vai entrar, tá certo? Mas o que está acontecendo? Se a gente pegar a cotação do último leilão GDT dessa semana, tá? O preço de equivalência com esse câmbio aqui de R$ 5,65 é R$ 2,00. Ou seja, esse leite importado, ele potencialmente está chegando a R$ 2,00. O total das importações brasileiras em julho foi 2,26. A gente importou um valor acima do preço internacional, e a importação do Mercosul foi 2,40. Né? Como a gente tem a tarifa externa comum de 28%, exceto para o Mercosul, né, país do Mercosul, Argentina e Uruguai, a gente tem uma reserva de mercado muito interessante para a Argentina e para o Uruguai. Então, a tarifa externa comum, no final das contas, Rony, ele é um grande incentivo para o aumento da produção na Argentina e Uruguai. Tá certo? Esse leite entra aqui, entrou a 3,820 com um preço de equivalência a 2,40. O último spot foi 2,96, o preço ao produto foi 2,75, ou seja, a rigor, né, essa diferença de preços explica, obviamente, o fluxo de importações que a gente está tendo, né, já há um bom tempo. Se o leite em pó tivesse a $5.000 a tonelada, aí a gente estaria com um preço de equivalência aí de mais de R$ 3,00 e tudo mais, e estaria entrando muito pouco leite importado, né? As importações, consolidamos agora, hoje atualizei esse dado, 244 milhões de litros, foi um valor, não sei se foi recorde, mas dessa série aqui é recorde, mas foi algo, segundo os analistas, né, das empresas exportadoras, foi algo pontual. Julho teve 23 dias úteis, né? E também teve uma concentração aí de negócios que não tinham acontecido antes, que acabaram entrando agora, que a tendência não é manter esse nível, mas o fato a gente teve 7% a mais de crescimento de importações de janeiro a julho em relação ao ano passado, principalmente nos primeiros meses, mas abril também foi mais alto e agora julho foi mais alto. Então está entrando bastante leite importado aqui no Brasil, e o remédio para isso, do ponto de vista de mercado, seria a elevação das cotações internacionais, que, num cenário aí de alguns meses, não tem cara de acontecer de forma relevante. Tá? Vamos lembrar que Uruguai e Argentina tiveram um começo de ano muito ruim de produção, né? Isso nos ajudou em termos de disponibilidade, mas a tendência agora é uma recuperação, até pela sazonalidade, são
momentos em que a produção aumenta, então eles vão ter mais leite, por isso as importações devem continuar elevadas. A nossa sorte é que o consumo também está indo bem, né? Senão a gente estaria numa situação bem mais complicada, mas a tendência aqui é a gente ter mais leite, né? Aqui só equivalência do produto importado versus nacional. A gente vê que o leite em pó está aqui chegando hoje basicamente ao mesmo preço do nacional, né? E a mussarela também, então não tem muita margem para elevação de preços do atacado, porque o importado vai entrar forte se isso acontecer, né? E as importações no agregado do ano, a gente está projetando um 0 a 0 em relação ao ano passado, ou seja, é mais um ano de altas importações, mas com um segundo semestre um pouquinho menor, mas quase nada, né? Então, é um ano que entra muito leite, e esse leite que entra, obviamente, ele coloca um teto nos preços ao produtor, tá? Aqui, oferta, a gente está imaginando um ano de crescimento bem pequeno no leite. Aqui eu não trouxe o dado, mas acho que deve ser 1%, né? O Q2 aqui, com um efeito do Rio Grande do Sul, né? Que foi concentrado aí no segundo quarto, e também o fato da base de comparação, que foi 2013, foi um momento de crescimento da oferta, preços estavam em elevação, etc. Então, foi um ano interessante, por isso que vai cair. Q3 ainda também ruim, o Q4 deve resultar aí num crescimento um pouco maior. E no frigir dos ovos, aqui é a disponibilidade de leite por pessoa, quanto que cada habitante tem de leite a cada mês para consumir. A gente vai ver que está muito parecido com 2023, né? Alguns meses acima, outros meses abaixo, mas agora entra uma época que no agregado a gente tem... Opa, espera aí que eu... Agora, aqui. Isso. Se a gente olhar, o apontador é esse aqui, não? Acho que não tem apontador, né? Enfim. Se a gente olhar as barras, elas crescem em direção ao final do ano, tá? Então, por mais que hoje o Sul tenha uma importância grande de oferta, né, e o Sul tem uma dinâmica de oferta diferente, Centro-Oeste e Sudeste ainda juntos são a maior parte do leite, e é um leite que ainda cresce mais na época de outubro até janeiro, então a gente tende a ter um pouco mais leite. Então, tudo somado, tá? A gente tem um cenário aí de preços derivados estão mais altos, importações continuam altas, e a gente aumenta um pouquinho a oferta, então tem algum estímulo para acomodação de preços, mas nada muito crítico, né? O mercado agora está andando de lado, né? Se a gente pegar o HT, está aí andando de lado, a mussarela está andando de lado, então é aquele momento que o mercado está estudando para ver o que vai acontecer. Não vemos muito espaço para elevação nesse momento, mas também não para grandes quedas, mas em algum momento elas virão, né? Aqui o spot também andando de lado, R$3, né? Então, o cenário de mercado, demanda tende a ter alguma desaceleração em função dos preços mais altos no varejo, mas no final do segundo semestre, se os preços baixarem muito, a gente pode ter um repique de consumo, como aconteceu já em outros momentos, tá? A produção com alguma recuperação no segundo semestre pode surpreender, pode ser maior, né? Não vemos isso. As importações seguem elevadas, disponibilidade ajustada no segundo semestre, mas quarto trimestre é a época de maior oferta de leite, tá? Então isso tende a pressionar um pouco o preço. Preços tendem a começar a se acomodar, a recuar. Talvez um ajuste para cima no meio do final do semestre, mas a tendência mais provável é que a gente tenha algum reajuste. Ponto positivo, custos de produção num nível interessante para quem é profissional, para quem é eficiente, para quem está com uma boa gestão do negócio, gestão financeira, não está ruim. Essa que é a verdade, né? Quem tem escala. Então, 2023 teve um primeiro semestre bom e um segundo ruim. 2024, um primeiro ruim e um segundo melhor. Essa é a leitura, pensando no produtor em rentabilidade, tá? No médio prazo, a mudança virá através de uma mudança no mercado internacional. A gente espera que em algum momento do ano que vem a gente tenha uma recuperação nas cotações externas, e aí muda essa equação da importação, que é o que está
desbalanceando. Mas lembrando que se a gente tiver uma disrupção muito grande de oferta, quanto maior o chicote para cima, maior o chicote para baixo. Essa que é a verdade, né? Aconteceu isso na pandemia, né? Então, se você tiver uma disrupção de oferta e, putz, ficou muito bom o preço, você vai ter uma rápida reação de oferta e você vai ter uma queda de consumo e vai ter uma entrada de produto importado. Então, não dá para achar que a gente vai ter um mercado maravilhoso, desconectado com o que acontece no resto do mundo. Essa é a missão. Bom, essas informações todas são frutos aí do nosso trabalho, né? O Milk Point Mercado, que é a nossa plataforma de inteligência de mercado, e o Plus, que a gente tem trabalhado com modelos preditivos, né, com algumas empresas, muito interessante. Aqui eu trouxe um dado, por exemplo, do que aconteceu em termos de preços ao produtor em azul e o que o modelo projetou. Né? O modelo tinha projetado essa curva vermelha e o que aconteceu foi a curva azul. Né? Então, uma acurácia de 98%. Então, isso, os agentes de mercado que têm utilizado esse serviço têm tido condição de acompanhar melhor e se prevenir, projetar, enfim, saber o que vai acontecer. Estamos ainda desenvolvendo, mas tem dados bem interessantes aí sobre isso. Bom, então, essa foi a primeira conversa. Falando um pouco agora da que eu acho mais estimulante, né? Porque o mercado sobe e desce, aquela história toda, importante, mas aqui eu acho que as transformações, né? E se a gente pegar, o primeiro ponto que vale a pena colocar, é que a produção brasileira, ela partiu de um período aqui com um crescimento enorme, de 4,3% ao ano, e ela está há 10 anos sem crescimento. Né? É um fator novo, crescendo nada. Esse primeiro período, 2000 a 2013, a gente teve forte aumento do consumo, aumento da renda e aumento da estrutura de processamento e distribuição de leite, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? A gente teve uma estratégia de substituição de importações de preços internacionais mais altos. Então, no geral, os preços estavam melhores. Né? E é interessante que esse dado de crescimento baixo, crescimento alto e depois crescimento quase nulo, é igual na Argentina e no Uruguai. Né? Então, uma coisa meio regional aí. Tá? E aqui o gráfico de consumo per capita e produção, a gente vê que o consumo per capita, que é esse azul, cresceu, a produção cresceu. Então, a gente aumentou o consumo, deu uma segurada nas importações na época, né? Foi aqui que foi colocado o antidumping, etc, etc. Preços lá fora estavam bons, então a importação foi pequena e a gente bombou o consumo. E aí veio, no segundo período, né, 2013, 2014, a crise econômica, começou ali, né, no segundo mandato Dilma, basicamente, e de lá para cá a gente está meio que andando de lado nesse ponto. Tá? Então, 2014, 2023, menor crescimento econômico, preços internacionais oscilando para baixo, enfraquecimento da política de substituição de importações, né? E intensificação das mudanças estruturais no setor, tudo isso afetou. E aqui eu vou falar mais sobre esse ponto aqui, que é a intensificação dessas mudanças estruturais no setor. O ponto que eu queria colocar é o seguinte: a produção não está crescendo, mas ela não é mais a mesma. Acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, o leite ele não está sendo produzido da mesma maneira que era há 10 ou 15 anos. E de forma acelerada essa mudança. Acelerada. E os dados oficiais não mostram isso, porque eles estão desatualizados. Então, sempre que a gente for falar de leite, vamos tomar muito cuidado de concluir qualquer coisa em cima de uma atividade super heterogênea. Né? Nós temos isso aqui, né, aqui no Brasil, então o sistema pasto irrigado, intensivo, nós temos esse tipo de instalação aqui no Brasil, nós temos essa região aqui, e nós temos, né, isso aqui no Brasil, nós temos isso aqui no Brasil. Então, de que leite que nós estamos falando? Né? O leite está ruim, mas qual leite que está ruim? Será que esse aqui de baixo está ruim? Tá certo? Então, média de leite no Brasil, de qualquer número estatístico, é que nem aquela história do... Né, eu não comi, eu comi 2 pratos de comida, o Enio não comeu nenhum, na média nós comemos um cada um. Esse é o leite no Brasil hoje. Tá? E muitas vezes a gente tenta analisar colocando tudo no mesmo caldeirão. E é uma atividade heterogênea. Tá? Olha só como interessante, né? Teve os movimentos de crise aí, Minas grita pelo leite, vários estados movimentaram, etc, etc. Só que
A produção no ano passado cresceu, né, aqui em azul, mesmo trimestre em relação ao trimestre do ano passado, e 2023 começou crescendo. Aí corrige para o bissexto, deu 2,2 no primeiro. Então, assim, engraçado. Uma crise que é a maior da história. Se a gente for ver as notícias, a produção está crescendo e tem gente investindo. Né? Vamos sair aqui na feira aqui. Será que está, né? Dá para achar que está em crise, Enio? Hein? Será que tem? Né? Então, é interessante isso. Cuidado com a análise de uma atividade heterogênea sob uma única lente. Tá certo? Então, mudanças em curso. Rápido aumento no módulo de produção de leite. Ainda pequeno, mas rápido aumento. Censo 2017, 1.200.000 produtores. Média de 53, de 2017. Só que assim, gente, vamos entender esse dado. Para o IBGE, o que é um produtor de leite? É alguém que tenha uma vaca. Você tem uma vaca, você é um produtor de leite. Você é um desses. Mas você não vive dela, mas você tem uma vaca. Você tem um sítio e você tem uma vaca para fazer um queijinho, você é um produtor de leite. Você está nessa estatística aqui. Tá? Naquela época, 634 mil efetivamente vendiam leite, ou seja, não é 1.200.000. E isso há 8 anos atrás. Tá certo? Se a gente pegar os dados dos estados que têm a coisa mais organizada, que são os estados do Sul, você vai ver dados aí de 50%, 60% de produtores saindo de atividade nos últimos 7, 8 anos, né, Jair? Então, assim, se a gente for extrapolar isso para o Brasil, nós estamos falando aqui de uns 300 mil produtores. Aqui, formal e informal. Informal, não sei se esse mercado realmente é do tamanho aqui, mas tudo bem. Vamos dizer que né, está aí. A gente deve ter hoje 1/4 dos produtores que falava que se tinha no censo de 2017. Tá certo? E a produção está igual. Não é que ela caiu, ela está igual. Então, quem ficou produziu mais. Então, esse dado está desatualizado. Tá? Então, a gente procurou fazer um trabalho ano passado, e a gente está repetindo esse ano, com a ajuda de laticínios. 41 laticínios participaram, a gente já mostrou 21 milhões de litros de leite, 32% da produção inspecionada, 11 estados, 48 mil produtores. Aqui os estados mais representados. Realmente no Nordeste, grande parte com carência, no Norte, que é pouco também, Mato Grosso do Sul. Mas a gente procurou perguntar para os laticínios quanto de leite eles recolhem em cada região, em cada extrato de produção, e quanto de produtores ele tem em cada extrato de produção. Tá certo? E a gente fez a média. E a gente já tinha feito esse trabalho em 2013. Tá? 2013, a média desses laticínios, que é 1/3 do leite brasileiro, era 246 litros. Esse ano foi 437, já aumentou 77%. E ainda é baixo, é pequeno, 400 de média, mas aumentou, está aumentando. Né? E um dado interessante, que, claro, o trabalho não teve, precisaria ter um rigor científico maior, mas o leite de produtores filiados a cooperativas, a produção individual cresceu mais do que produtores não filiados a cooperativas. Uma notícia boa aí para o turma da CCGL, Castrolanda, etc. Não sei se isso... Mas começa a fazer sentido porque talvez você tenha um suporte mais interessante, você tenha uma estrutura de apoio melhor, um conflito melhor em relação a questões de mercado, etc, etc. E isso pode ser um aspecto, mas é um dado a se estudar. Seria até legal se algum acadêmico estudasse esse número. Né? Hoje a gente deve ter entre 220 e 260 mil produtores no mercado formal de leite no Brasil. Tá? Mas isso não é tudo. Se a gente pegar aqui a estratificação, produtores acima de 5 mil litros, 1,7% dos produtores com 28% do leite. Se a gente pegar os produtores de acima de 2 mil, 46% do leite, tá? Ou seja, metade do leite estaria vindo de produtores acima de 2 mil. Esse número tem que olhar com calma, porque não tem Nordeste, né? Então está um pouco exagerado, está meio forçada essa concentração, não é tudo isso. Mas o ponto importante aí é que cada vez mais o problema dos produtores é diferente do problema da produção. O problema dos produtores está aqui, ó. Esses 61% de 0 a 200 litros, esses 30% de 200 a 1.000 são onde está concentrado aí 95%, 90%, 92% dos produtores. Mas é onde não vai estar concentrada o grosso da produção
cada vez mais. Então, existe uma coisa que é o problema da produção, existe uma coisa que é o problema do produtor, da pessoa. E isso dificulta a política pública, dificulta uma série de coisas, né? Esses 28% seria 50%, 60% do leite da Argentina. Ou seja, é como se a gente tivesse meia Argentina aqui no Brasil produzindo em fazendas acima de 5 mil litros por dia. Tá certo? Muito bem. Aqui, também o mesmo dado, né? Olha que interessante. Acima de 1.000 litros era 5% dos produtores, hoje é 10%, era 36% do leite, hoje é 61% do leite. Então, é um processo de... Então, quando a gente fala que o leite está ruim, ele está ruim porque para muita gente está ruim, né? Esses produtores aqui, com baixa escala, baixa tecnificação, etc., eles vão saindo da atividade, não estou aqui discutindo se é bom ou ruim, o que daria para fazer, né? Mas isso tem acontecido, e aí esse é o cenário, né? Aqui, dados do Rio Grande do Sul, né? Que caiu 60% em 8 anos, tá certo? Fonte Emater. Então, pulou de 84 mil para 33 mil produtores. Santa Catarina não é diferente, Paraná talvez não seja também no agregado, né? Igual, né? Santa Catarina, etc, etc. Paraná até não trouxe aqui. E esse aqui é um dado que a gente levanta, que é o seguinte, que os laticínios que passam informação para nós, eles informam o seguinte, quanto de leite eles estão recebendo de produtores com menos de 200 litros, em relação ao mesmo período do ano passado, 200 a 1.000 e acima de 1.000. Então, se está acima do zero, é porque, em determinado mês, eles receberam mais leite dos produtores nessa faixa de produção. Se estiver abaixo de zero, eles estão recebendo cada vez menos. Então, olha só o que acontece com o azul aqui. Cada mês que passa, os laticínios estão recebendo menos leite de produtores com menos de 200 litros. O 200 a 1.000 é mais ou menos a faixa de corte aí, né? Hora aumenta, hora diminui. E acima de 1.000 litros é o que mais cresce. Tá certo? Então, é uma mudança grande. Isso leva também à concentração na produção, né, obviamente. Os top 100, que é um pedaço do mercado, pequeno, mas relevante, crescendo em 10 anos, 7,5% ao ano, os 100 maiores. Né? Um top 100, em média, produzia 6.500 quilos em 2001, produz hoje 29 mil quilos por dia, e ainda tem uns que não entram aqui, né? Que a gente sabe que não entram, que poderiam entrar. Aqui o top 100 versus produção formal e produção total, a partir de 2013 estourou, né? E top 100 é ponta do iceberg, porque embaixo dos top 100 tem umas 1.200 a 1.500 fazendas, 2.000 fazendas, talvez seja um pouco forçado, com mais de 5.000 quilos por dia no Brasil hoje. Então, top 100 é uma ponta do iceberg. Então, todo esse processo está acontecendo de aumento de escala. Isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece no Uruguai, acontece nos Estados Unidos. O que muda é o que é um pequeno, o que é um médio, o que é o grande em cada um desses países. Acontece na Polônia, acontece na França, né? Acontece em todos os lugares. Tem espaço para o pequeno e para o médio? Bom, aí vai depender de estruturas de apoio, né? Sebrae, Senar, cooperativas, laticínios, governos, etc. É muito importante. Vai depender de gestão, o cara tem que ser muito bom de gestão. Questões de sucessão familiar, né? Também é extremamente importante. E, eventualmente, parcerias, né, de investimento. O produtor fala, putz, eu não tenho sucessão, mas eu tenho um rebanho aqui, eu vou integralizar o capital numa fazenda maior. Isso pode vir a ser feito em algum momento, são poucos casos hoje. E, eventualmente, nichos de mercado, né, verticalização, artesanal, produtos de produtores de menor porte, familiares e tal, é sempre um espaço. Né? Então, não estou falando aqui que não há espaço, mas precisa acontecer uma série de coisas aqui para ou ele crescer. Né? Ou ele crescer. Um outro ponto importante aqui é mudança no sistema de produção. Essa é uma mudança brutal que está atrelado ao aumento de escala também. Essa é outra pesquisa que a gente faz, porcentagem de leite confinado, tá, aqui é uns 20% do leite que a gente amostra, era 16%, está hoje em 44%, 46% do leite, já vindo de produtores em confinamento, seja piquete de terra, freestall ou principalmente compost barn, que é o que fez essa grande mudança. Né? Então, essa é uma mudança brutal, que tem riscos, muitos riscos, né? Mas tem benefícios também. Mas quais são os riscos? Maior investimento, alavancagem, você vai precisar de dinheiro para fazer isso. Maior risco de mercado, porque você vai ficar mais dependente de preços do que do leite e de insumos. Né? Não dá para você chegar
pegar o confinamento e colocar uma vaca que, né, vai produzir 15 quilos por dia. Tem que ter uma vaca que vai produzir 30, 35, 40, né? E, mas o preço caiu, eu vou tirar a ração dessa vaca. Você não pode tirar a ração da vaca, tá certo? Você está amarrado num sistema que tem um risco de mercado significativo. E a questão de educação financeira do produtor vai ser cada vez mais importante. O produtor, num confinamento, ele está em cima de um monte de dinheiro. Não só de giro, mas também de investimento, né? Benefícios, redução do risco técnico que tem na pastagem. A pastagem tem mais risco técnico, né? Quer dizer, é mais difícil manejar, né? Você tem uma chance de escala maior, produção por área maior e profissionalização que vem, né? Então, tem benefícios. E o fato é que cada litro de leite hoje tem muito mais insumo embutido do que há 10 anos atrás. Então, o mercado de insumos tem crescido. Olha a feira aí. A produção está estagnada, o mercado de insumos tem crescido, porque cada litro de leite hoje carrega muito mais genética, muito mais equipamento, muito mais nutrição, muito mais software, muito mais tudo, né, semente, do que naquele leite do passado, lá do interiorzão do Brasil, que o preço caiu, solta a vaga no pasto, né, ordenha uma vez só, tal, isso aí não está existindo mais, né? Olha só dados do Sebrae, estoque de capital, né, 40, 60 mil reais por vaca, sem terra, né? 1.500 litros de leite. Um produtor de 10 mil litros por dia tem 15 milhões de reais investido fora terra ali. Ou o cara aprende a gerenciar isso, ou ele vai ter problema, né? Tem que ter alta rentabilidade. Aqui é uma coisa interessante, né? A Leitíssimo dos Holandeses fez o primeiro Fiagro, né? Foi para o mercado de capitais, né? E esse é um movimento que a gente deve começar a assistir, né? Grandes produtores captando dinheiro do mercado de capitais, não do sistema bancário tradicional, e é uma outra dinâmica. A gente tem as fintechs aqui, várias trabalhando com financiamento de produtores, com aplicativos, isso é uma coisa muito interessante, algumas estão na feira aqui, inclusive, né? Uma outra mudança, uma outra decorrência da mudança no sistema de produção é a mudança da estacionalidade. Claro que aqui tem também efeito do Sul, que cresceu muito em produção, mas olha só a diferença até do quarto trimestre para o terceiro trimestre. Isso aí era de 10%, 15% e hoje é 2%, 3%. Olha só a estacionalidade brasileira, como é que era o delta, né? Quer dizer, aqui a diferença verão e inverno, né? E você vê que ela está menor hoje, né? Então, vai chegar um momento em que o leite brasileiro não vai ter mais aquela história de safra e entre safra, né? Ou até safra invertida. Talvez a gente chegue lá, né? Outra mudança, ganho de produtividade. Dado do IBGE, não vamos olhar muito o dado, né? Porque o dado cai naquela vaca daquele produtor, né? De uma vaca, mas o fato é que mesmo o IBGE aponta que dobrou a produtividade, mas se a gente pegar, por exemplo, o oeste catarinense saiu de 1.800 para 4.300 quilos por vaca ano. Se a gente pegar o centro-oriental paranaense, que é justamente onde nós estamos, nós saímos de 3.000 litros no ano 2000 para 7.400 litros em 2022. Olha só, mais do que dobrou a produção média por vaca, e aqui já é uma produção digna de país desenvolvido, né? Se a gente pegar o sul como um todo, 1.700, laranja aqui para 3.700 e o Brasilzão andando de lado, né? E aqui os clusters de produção. Olha que interessante, o cluster aqui do centro-oriental paranaense, que é o preto, crescendo em 22 anos, 5,5% ao ano. E o grosso do crescimento ocorreu no momento que a produção brasileira está estagnada. Bom, mas leite não é mau negócio? Como é que cresce aqui? Vocês são meio atrapalhados das ideias, né? Como é que cresce aqui? Eu, Ronei, você também está na região, né? Leite é mau negócio, como é que cresce 5,4? Não tem mais nada para fazer, né? É que aqui não tem alternativa, né? Só sobrou leite para fazer, porque o resto não dá para fazer, né? Então, aqui ficou torto, ó. O Marius Bronkhorst aqui, Fernanda Bacelar, isso aqui foi uma palestra que eu fui da Arapoti, é que eu mostro para o pessoal que não é da região, para mostrar as terras, tal, que a terra que não tem aptidão agrícola, então, produz leite, né? Porque não tem o que fazer. Então, estou brincando, né, gente? Então, o que acontece aqui, que mesmo numa terra altamente competitiva, produtores altamente especializados, que podiam estar fazendo qualquer coisa, o raio do leite cresce 5,4% ao ano.
o preço aqui é muito mais alto do que no resto do Brasil, está explicado. Né? Não é. Né? Não é. Se bobear, não é. Então, aqui é o seguinte, eu acho que você tem um cluster de produção, né? O cluster é uma região onde todo mundo faz, muita gente faz a mesma coisa. Então, aqui você tem, obviamente, logística de captação favorecida, você vai andar menos quilômetros para captar o mesmo leite. Você vai ter infraestrutura técnica e comercial disponível, melhor, né? Você acha que a melhor revenda agropecuária de um determinado fornecedor, ela vai estar onde tem muito mercado ou onde só tem uma fazenda distante 200 quilômetros da outra? Os melhores técnicos vão estar onde? Né? A mão de obra mais capacitada. Você vai produzir leite no local que só tem a sua fazenda. Essa história é o Brasil, produz leite em todos os municípios, que isso é ruim, é péssimo, né? Porque não especializa. Então, é melhor você estar num local onde você tem especialização. Poder político, pesquisa aplicada, exemplos de sucesso de outros produtores. O cara está usando lá, deu certo, vamos lá ver, tal. Então, tem tudo isso. E eu acho que tem uma vantagem aqui adicional, que é o tempo gasto, quer dizer, a estrutura criada, organizacional, da cooperativa, da pool, né, a estrutura de negociação de preço, inserção no mercado, faz com que o produtor foque mais tempo no business dele e não em ficar tentando vender melhor o leite, porque, né, se ele não fizer isso, ele vai ser passado para trás. Então, isso aí, no longo prazo, gera aqueles 5,4% de crescimento ao ano. Então, cada vez mais, o desenvolvimento de produtores depende se eles estão no local certo. Esse é um ponto importante. Em grande parte, a boa notícia, o lugar certo depende não tanto das condições geográficas, mas mais das condições institucionais e organizacionais. Né? Então, aqui é melhor para produzir leite do que Goiás, ou do que o Triângulo Mineiro? E eu não sei se é melhor, também não sei se é pior, mas não sei se é melhor. Você vai lá na fazenda do Reinaldo Figueiredo, que estava aí, do Sequita e tal, pô, não dá para dizer que não é uma condição favorável, tá certo? Mas, organizacionalmente, eu acho que esse é um ponto importante, tá? Bom, aqui do Sul, né, só para a gente, o crescimento do Sul e do Nordeste, né? Nordeste também crescendo de forma interessante. Para finalizar, né, desafios. Nível de eficiência varia muito, a tal da heterogeneidade que eu falei. Olha só dados do Educampo. Margem líquida por litro de leite de produtores monitorados pelo Educampo, em Minas Gerais, o Sebrae, um trabalho muito legal feito. Os inferiores, 11 centavos de margem líquida e os superiores, 95. Ou seja, numa atividade na mesma região, você tem gente aqui, esses aqui com margem líquida quase zero, isso foi 2022 ainda, e outros ganhando bastante dinheiro, né? Custo operacional 2,59 a 1,89. Então, é uma atividade que ainda tem muito espaço para profissionalizar. A profissionalização que já aconteceu em outras no leite, ela ainda está acontecendo. E por que é interessante isso? Porque o preço de mercado, ele reflete a ineficiência média que nós temos. Então, quem é bom, né, tem um ganho de arbitragem, né? Quer dizer, o cara está num mercado em que a maioria tem um nível meio ruim, o preço tem que ser alto, porque senão não vai ter leite, tá certo? Se você é bom, você vai ganhar bastante, além dos bônus por volume, no caso de escala, etc, etc. Então, esse aqui é um outro dado legal, que é coeficiente de variação entre estados produtores. Tá? Se a gente pegar soja, a produção varia muito pouco, a produtividade varia muito pouco entre estados. E quando sobe aqui, ó, é porque teve um problema climático em algum estado. Mas está todo mundo ali, mais ou menos, ó, a variabilidade de 10%, varia muito pouco entre um estado e outro. Pode ser Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Piauí, todo mundo com coisa. Se a gente pegar o milho, olha o que aconteceu com o milho. O milho era alto, o milho hoje é baixo. Então, o milho foi uma cadeia que, em 12 anos, ela se tornou altamente profissionalizada, competitiva e eficiente. Tá? E o nosso leitão aqui, velho, né? O Brasil continua do mesmo jeito. Né? Você tem estados com altíssima produtividade, ou mais alta, estados com baixíssima produtividade. E se pegar só os principais, ela é melhor, mas ainda assim grande e avançando pouco. Né? Então, tem muito espaço para a gente trabalhar. Custo de produção é um desafio importante, tá? Então, aqui, dados do custo de produção. Primeiro, a inflação da economia como um todo. Então, a gente vê que a inflação, de 2009 até aqui, cresceu menos do que o custo de produção de leite. ICP da Embrapa aqui em cinza e o top 100
em laranja, que a gente monitora. Então, você vê que os custos de produção, quer dizer, subiram mais do que a inflação. Então, esse é um problema, um desafio para o produtor e para a indústria, porque a indústria tem que vender para um consumidor, né, que não quer saber disso. O problema é teu, tá certo? Então, aqui é o seguinte, aqui é o custo de produção por vários deflacionadores, o preço, né, na verdade. Então, se eu deflacionar o preço do leite pelo custo de produção, que é a inflação do produtor, a gente vai ver que os preços, que é essa linha azul, eles subiram muito pouco nos últimos 15 anos. Então, eles estão mais ou menos flat, subiu um pouquinho, mais pouco no geral. Então, custo é um desafio. Competitividade internacional é um desafio, aqui preços em dólar deflacionado também. Tá? Então, a gente tem hoje custos que estão crescendo em dólar, e isso dificulta a nossa competitividade. Aqui, preço de vários países em dólar, corrigido para sólidos. Segura, acabando. Então, aqui o Brasil, em preto, né, muitas vezes com preço acima do da União Europeia. Então, assim, a gente só vai resolver o problema, efetivamente, das importações, né? Ou a gente fecha a fronteira, que é praticamente impossível, né? Ou a gente dá um jeito de, né, produzir de forma mais eficiente no longo prazo, e aí nós temos que olhar por quê, né, quais são os gargalos de custo que a gente tem, e aí sim políticas públicas de tentar resolver tributação de insumo, tentar disseminar sistemas de produção mais eficientes, tentar fomentar cluster, tentar melhorar essa logística. E aí a questão dos sólidos do leite, que é uma coisa que me chama muita atenção. Aqui dados dos Estados Unidos. Tá? O leite dos Estados Unidos pulou de 3,74 para 4,14 de sólidos, de gordura, na verdade, em 8 anos. Ou seja, uma vaca de 9 mil quilos de leite, na média, ela solta um leite hoje com muito mais gordura do que produzia há 8 anos atrás. Genética, melhoramento, nutrição, manejo, etc, etc. Tá? Olha só que interessante. Variação da produção de leite dos Estados Unidos em relação ao ano anterior em laranja e variação dos componentes em relação ao ano anterior. Então, sei que a produção dos Estados Unidos até está andando para trás nos últimos 12 meses. Mas olha o teor de sólidos. Né? E o que você exporta é sólido. E o Brasil, que chama muita atenção, os produtos que estão crescendo, aqui a Nova Zelândia e Brasil também é a mesma coisa, não vou nem passar. A bonificação de sólidos representa por volta de 2% do preço total no Brasil. 2%. Né? E a turma pergunta, pô, mas por que sólidos não crescem? Ué, não tem incentivo. Tá certo? E pelo menos 60% do leite brasileiro é processado em produtos sensíveis a sólidos. Tá certo? E aí, para a gente chegar no finalização, né, Ronê? O Ronê falou que eu podia falar as verdades, né? O ambiente de negócio carece de profissionalização e ferramentas de proteção. Né? A gente não tem subsídio, não vamos ter, né? Não tem mercado futuro. Como é que a gente se protege em relação ao preço de milho e soja? Milho e soja até tem. Mas como é que a gente se protege em relação ao preço de leite? Se eu achar que o mercado futuro está bom lá na frente, eu vou travar aqui. Não tem. Né? Não tem seguro de margem. Né? A relação indústria-produtora ainda é problemática no geral brasileiro. Então, é um ambiente de negócio que é difícil atrair novos investimentos. Apesar de ser um bom negócio. Tá certo? Apesar de ser um bom negócio feito em escala e tudo mais. Então, eu acho que a gente trabalhar essas questões seria muito importante. Né? Falta de visão estratégica, a gente fica nessa proteção de mercado versus exportações, e geralmente a nossa agenda é protecionista. A gente fica nessa de salvar todos os produtores versus buscar eficiência na cadeia. Né? Então, devia ser, cara, vamos dar, o que a gente pode fazer para quem quer crescer, mas não dá para salvar todo mundo. Como é que a gente atrai investimento bom para o setor, cooperação versus competição entre os agentes, e plano de longo prazo é o que falta. Então, tudo isso está rodando hoje, a gente meio que fica de crise em crise sem resolver. Né? Mensagem final, o leite passa por uma profunda transformação, análise de médias não mostra o que de fato acontece, é a maior transformação do agro brasileiro hoje ao leite, assim como ocorreu e ocorre em outros países, mas talvez mais rápido, há um processo de concentração na produção. Os investimentos mais altos e a mudança de sistemas aumentam o risco de mercado, mas trazem a profissionalização. Nós vamos ouvir falar de educação financeira de produtores com mais frequência, inclusive a gente vai fazer um curso sobre isso. Melhorar o ambiente de negócio é fundamental para a atração de investimentos.
inclusive de fora do setor. Vai falar de leite na Faria Lima. Experimentem. Eu já fiz isso. O cara dá uma risada. Aí você começa a mostrar os números, as fotos. Pô, mas isso é no Brasil? Mais cooperação entre os elos, mais transparência e confiança. Precisa ter isso. Se a gente não investir tempo, recursos e inteligência para destravar nossa competitividade, a gente vai pular de crise em crise. Né? Agora mesmo com importação, a coisa está meio que pacificada. E o que a gente quer ser como cadeia de produção? E aí uma frase sobre prioridades, para finalizar, né? Que é uma frase que eu gosto. Eu me levanto todo dia dividida, que é uma mulher que falou, entre o desejo de melhorar o mundo e o desejo de aproveitar o mundo. Isso dificulta planejar o dia. Né? Então, se você tem dois interesses conflitantes, você não consegue planejar as suas ações. Né? Então, foi essa mulher aqui nos Estados Unidos no século passado. Então, o setor lácteo ele vive mais isso. Ele não, vive muito, ele não sabe muito bem o que ele quer. Né? E aí fica difícil você planejar o longo prazo e a gente fica vivendo de vários curtos prazos aí na nossa história. Né? Podia ser mais rápido esse processo. Obrigado, é isso. Você não quer, vamos esperar 10 minutos? Faltam 10 minutos para te dar o tempo. Tá certo lá. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, viu, pela brilhante explanação e enriquecer ainda mais a nossa conversa. Agora eu abro, então, a palavra aqui para os nossos convidados. O Ronei, o que te chamou mais atenção nessa explanação do Marcelo, quando ele falou de mercado e tendências futuras do preço do leite, e também nessas mudanças todas estruturais que estão para acontecer? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite que foi feito a um representante dos produtores para esse debate. Agradecer muito à RIC, ao Grupo RIC, e em especial o RIC Rural, na pessoa do Sérgio Mendes, que nós somos telespectadores assíduos do seu programa. Obrigado. Às 9 horas da manhã. Muito obrigado. No domingo, às 9 horas da manhã. Bem, gente, em primeiro lugar, o que me chamou mais atenção aqui é as verdades que o Marcelo colocou. Parabéns, Marcelo. Talvez a tua explanação, e dando um pouco mais de tempo para a reflexão, que não é o caso de hoje, mas, vamos dizer, de um curso ou de uma imersão, ele trouxe informações aí que dispensam qualquer comentário, porque é isso mesmo que está acontecendo. Né? Para nós falarmos em termos de produção de leite, de cadeia produtiva do leite, eu diria, como produtor de leite que sou e que represento, tenho a responsabilidade de representar os produtores paranaenses e brasileiros também, pela CNA, de que a nossa cadeia produtiva é a mais sensível, é a mais complexa e talvez a mais heterogênea que está no agronegócio brasileiro. Né? E temos aí desafios de toda ordem a ser seguidos. No entanto, nós conseguimos, nos últimos anos, se nós formos um pouco mais longe na história, nós vamos analisar que lá, há 30, 40 anos atrás, nós era talvez o principal importador de leite e de carnes do mundo. E crescemos muito, nós chegamos a ser autossuficiente no início dos anos 2000. E estamos passando por essa estagnação, principalmente a partir dos anos 2014 e 2015. Vários motivos levam a isso, e essa a complexidade que eu falo. Para falar em cadeia láctea brasileira, nós temos que dividir, são vários Brasis. A realidade que existe aqui nos Campos Gerais do Paraná não é a mesma nem dentro do Paraná, não é a mesma nem no noroeste, no norte, no oeste, no sudoeste. Que dirá ao Brasil como um todo. Então, vamos se ater em poucos minutos desses comentários para nos concentrarmos mais na questão do Paraná e sul brasileiro. Nós estamos perseguindo essa estruturação e essa governança da cadeia láctea brasileira
a partir de iniciativas aqui do Paraná e que depois tem sido ampliada para outros estados, como, por exemplo, o Conselheite. O que é o Conselheite? É um conselho paritário, empresas, indústrias e produtores de leite, sem nenhuma participação de influência de política partidária, de política governamental, e que tratam, então, do crescimento harmônico e conjunto produtores e indústrias. A partir de uma premissa que não existe nenhum produtor que não dependa da indústria. Não tem nenhuma indústria que não dependa do produtor para o fornecimento da sua matéria-prima dia a dia na plataforma da indústria. Então, esse é o que temos que perseguir. E também no sul do Brasil, nós criamos já há mais de 10 anos um fórum permanente de desenvolvimento chamado Aliança Láctea Sul Brasileira, que persegue essas dores, essas deficiências que o Marcelo apresentou para nós tão bem colocadas. E temos agora, a partir do ano passado para cá, nós conseguimos concluir um plano de competitividade do leite brasileiro, e falando mais do leite sul brasileiro, que nós almejamos chegar, no mais breve possível, a uma competitividade igual ao que temos nossos irmãos argentinos, uruguaios, assim por diante. É muito difícil, é uma tarefa difícil. E falando em mercado, o mercado de leite, e quando você faz uma reunião de produtor, talvez o único assunto que se resuma é a questão de preço do leite, que oscila demais, né? Pelo menos em termos, vamos dizer, de mercado como um todo. Temos exceções como, por exemplo, a região do pool de leite da Castrolanda, Frisia, Capal, Vitumarsum, que tem vamos dizer, uma curva mais amena, assim, com um pouco mais de previsibilidade para os produtores, mas que está dentro desse mercado. Até a gente brinca que talvez o preço do leite no Brasil, nem o passado é certo, às vezes é incerto até o passado, que dirá o futuro. Mas, claro que temos, a partir de uns, talvez, 2 anos para cá, uma intensificação do abandono da atividade leiteira por milhares de produtores, o que já era esperado e é natural em qualquer parte do mundo. A eficiência, a escala, levam a ser competitivo ou não, ser sustentável ou não. E, claro que não é só preço que está deixando, fazendo com que muitos produtores abandonam as suas atividades, mas também a questão de sucessão, a falta de sucessão, a dificuldade de mão de obra. O Marcelo mostrou numa das suas primeiras lâminas que a taxa de desemprego está aí em 6, alguma coisa, 7%, que já é uma taxa bastante baixa. E no leite, a maior dificuldade ainda para a captação de mão de obra não é a questão de preços pagos aos funcionários, que é maior que muitas indústrias e muitos locais da cidade na sua média. Mas aquela atividade em que tem que estar 7 dias por semana, que tem que ter escala, que é no interior, que não tem o fim de semana livre, assim por diante, dificulta também bastante. E, sem dúvida nenhuma, a atividade leiteira, mesmo tendo automação, tendo robotização, etc., ela depende da pessoa e depende, então, da constância da pessoa na atividade. Mas, com relação então, à produção, estagnação, o sul brasileiro se diferencia do resto do Brasil. Nós tivemos, agora, nesses últimos anos, o sul aumentou 19% sua produção. E hoje já é responsável por aproximadamente
40% do leite inspecionado produzido no Brasil. E a nossa missão, nossa responsabilidade e o nosso plano estratégico para um futuro, que eu não posso precisar se é daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas o nosso foco é que nós continue abastecendo com eficiência, com segurança, com acessibilidade o mercado brasileiro e tomara a Deus que, vamos dizer, a renda nos consiga ter um melhor consumo interno, mas também acessar o mercado internacional. Nós queremos que, pelo menos, o sul brasileiro seja o primeiro a se destacar em participar do mercado internacional de lácteos, como as demais cadeias produtivas de proteínas animais, como é a suinicultura, a avicultura, a própria pecuária de corte. E, para isso, nós temos que vencer essas nossas deficiências tão bem apresentadas pelo Marcelo em suas lâminas. E a principal delas também, com certeza, é a competitividade. Nós conseguirmos ter custos de produção compatíveis com os demais mercados. Claro que nós não devemos, e as bacias leiteiras mais evoluídas, elas não dependem em nada da questão de qualidade, de segurança, com relação aos demais, dos outros países. Mas uma tendência que nós temos certeza que temos que avançar, e o próprio sistema de mercado até agora não nos deu essa possibilidade, ou raramente essa possibilidade, é pagamento por sólidos. O Brasil, tradicionalmente, paga por litro de leite, independente do percentual de sólidos. Já temos sistemas de empresas privilegiando cada vez mais a questão de sólidos, que é o que vai dar um melhor percentual de sólidos, é que vai dar o melhor rendimento industrial e, assim por diante, o melhor desempenho industrial com relação a resultado econômico, financeiro, para atender a nossa necessidade de manutenção e de crescimento. Também gostaria de rapidamente abordar, e o Marcelo é de uma universidade que privilegia muito isso, Marcelo, que é o pessoal de Piracicaba, que os economistas dessa universidade privilegiam muito a questão dos capitais. E nós podemos, na teoria econômica, que não é o meu forte, eu sou produtor de leite, nós temos ali o capital natural, o capital financeiro, o capital tecnológico, o capital humano e o capital social. Eu poderia dizer para vocês com toda a segurança que essa região, a região que cresce muito, que tem menos produtores que as outras, mas que cresce muito em produção, em produtividade, em rentabilidade, assim por diante, o grande diferencial é o capital humano e o capital social. Capital humano se reflete nos produtores, suas famílias, seus funcionários, que são diferenciados em relação ao Brasil. E o capital social tem as cooperativas como protagonistas desse crescimento, dando segurança, dando confiabilidade e dando, vamos dizer, visão de médio e longo prazo para os produtores. Então, com certeza, esses dois capitais é que fazem a grande diferença em relação a outras regiões brasileiras. Oxalá se nós consigamos levar isso a todo mundo. Com relação ao apoio aos produtores, é uma das grandes dores que os produtores brasileiros têm. Um percentual bastante baixo dos produtores recebem uma assistência técnica e gerencial de qualidade. Hoje, o maior programa de investimento que o Senar faz no Brasil inteiro é um programa chamado Assistência Técnica e Gerencial, que tem hoje mais de 5.500 técnicos a campo
distribuídos nesse país, fazendo assistência técnica e gerencial, com metodologia bastante séria e partindo do princípio de uma primeira pergunta ao produtor. Você quer crescer? Você quer continuar na atividade? Você tem essa expectativa? Então, vamos começar do começo. Vamos fazer um diagnóstico sobre a propriedade, o que você tem, o que você não tem, percentual, assim por diante. E assim, Sérgio, nós poderíamos ficar aqui até a noite falando. Tá né? certo. Mas isso eu acho que é uma coisa que é muito importante que nós faça e reflita. Então, resumo da ópera. Nós temos que continuar abastecendo o nosso mercado interno, temos que conquistar o mercado externo, juntamente com os nossos irmãos do Mercosul e de fora do Mercosul, para abastecer aí talvez 9 bilhões de bocas, ou 10 bilhões de bocas desse mundo todo. É isso, Sérgio. Tá certo. Obrigado, Ronei. Quer falar alguma coisa? Tá. Eu vou passar para o Enio, então, fazer a mesma pergunta, e depois o Marcelo faz a consideração. O que te chamou mais atenção na palestra do Marcelo, Enio, com relação tanto ao mercado de preços e também a essa nova estrutura desenhada aí por ele? Boa tarde, pessoal. Obrigado, primeiramente, ao Grupo RIC, obrigado à Castrolanda pelo convite. É muito importante a gente discutir sobre o mercado de leite. É isso que nós vivemos o dia a dia. Essa é a nossa função aqui no nosso dia a dia. Só para a gente alinhar a informação, eu sou gerente comercial da Union, que é a união das cooperativas Frisia, Capal e Castrolanda. E o que chamou a atenção na palestra do Marcelo, a gente segue ele, as palestras e as informações há décadas. O mercado de leite no Brasil segue as informações há décadas. E uma carência que nós temos muito grande no dia a dia, no comercial, para lidar com o produtor, para lidar para negociar com as empresas, é a informação. Nós temos uma carência de informação no Brasil gigantesca. Uma dos slides do Marcelo mostra o levantamento de produção de leite que nós temos no Brasil do primeiro trimestre de 2023 pelo IBGE. Gente, eu preciso da informação desse mês. O que fechou em abril, para mim não serve mais nada, serve para estudo futuro, mas hoje não serve mais nada. Eu não sei qual é o preço que eu vou negociar na próxima quinzena. A próxima quinzena, daqui 8 dias. Nós não temos essa referência, nós não temos uma base. Tá certo? Então, o que o Marcelo colocou sobre a deficiência da informação, o desencontro da informação e os interesses é importantíssimo no dinamismo da atividade leiteira no Brasil. Extremamente complexa, extremamente dinâmica, extremamente voltada aí vamos dizer assim, a pressão de grandes grupos. O que eu quero dizer com isso? O Marcelo mostrou que 130 bilhões anuais é o mercado de bet, é o mercado de aposta. 115, 120 bilhões é o mercado lácteo. Mas um único varejista no Brasil é maior do que todo o mercado lácteo do Brasil. Para não citar nome, tá certo? Mas é só a gente buscar, tem um trabalho um relatório da Abras, Associação Brasileira de Supermercado. Então, nós temos um único varejista que ele é maior do que todo o mercado de leite no Brasil. Então, isso já mostra o poder que existe essa negociação, ou, vamos dizer assim, o desequilíbrio que é. Mas, enfim, a informação é um ponto gigantesco. Nós estamos passando por uma transformação muito rápida. Temos aqui nessa região produtores e cooperativas, claro, a cooperativa é o produtor, que acredita na produção de leite, cresce esse ano mais de 6% na produção
de leite, investe na indústrias. Processamos hoje mais de 4 milhões de litros de leite por dia, proveniente desses produtores, porque nós temos o que a gente chama na economia ou na administração, no mercado atual, chama-se de demanda puxada. Você vende, manda a demanda para a fábrica, ela produz. Aqui não, é demanda empurrada. Os produtores nos empurram como indústria e temos que crescer. Estamos terminando agora, final de agosto, setembro, mais um investimento em uma fábrica de queijo das mais tecnológicas do Brasil, das maiores fábricas em tecnologia e em produção de queijo. Para quê? Para agregar valor na produção dos cooperados das 3 cooperativas. Então, é isso que nós fazemos. Então, o que isso mostra? Mostra que o produtor acredita, sim, na cooperativa. O produtor não é um vendedor de leite aqui. Eu trabalhei a minha vida quase toda em multinacional. O produtor fora daqui, onde eu já passei para a maioria dos estados do Brasil, fora do Brasil, ele acaba precisando ser um vendedor de leite, porque ele tem que pressionar o laticínio todo mês. Eu estou aqui há 10 anos e posso contar quantos questionamentos a respeito do preço de leite individual o produtor fez. Ele questiona o sistema, questiona o mercado, questiona o sistema de pagamento, ele questiona a cooperativa, ele questiona o pool, ele questiona a metodologia, ele não questiona o preço de leite dele. E aí é o que o Marcelo foi muito feliz na colocação de dizer que ele se volta para dentro da área que ele conhece, que é produzir leite. Então, ele passa a produzir com mais sólidos, com mais qualidade, com uma visão maior a respeito do que ele precisa para permanecer no mercado amanhã. Então, eu focaria nesses 2 principais pontos, que é importantíssimo na nossa atividade, eu ligado à indústria, na comercialização, em vender esse produto no mercado, em colocar ele disponível para grandes empresas. Precisamos ter volume, qualidade, disponibilidade e, claro, preço. Um ponto importantíssimo também, a gente viu durante a pandemia. Na nossa visão, se o brasileiro tiver um acréscimo de renda médio de R$500, falta carro, falta parafuso, falta leite, falta tudo. Tá certo? Nós temos um mercado potencial gigantesco. E esse pessoal daqui, as cooperativas, sabem disso e acreditam nisso. Prova, eles estão pondo dinheiro. É diferente de quem aposta. Eles estão colocando dinheiro, eles estão investindo, eles estão acreditando no negócio. Então, muito boa a palestra, concordo com tudo que foi dito, temos uma dinâmica gigantesca, Marcelo está correto em tudo até esse momento, porque amanhã de manhã o mercado é outro, tá certo? A gente pode ter outro cenário amanhã de manhã. E é isso que a gente aprende no mercado de leite. Até esse momento, nós podemos dizer que estamos caminhando muito bem. E temos que ser adaptável para o que vai vir amanhã. E as cooperativas fazem isso muito bem. Obrigado. Ótimos comentários dos dois, né? Como não podia deixar de ser. Aí, pegando a fala do Enio, aí lembrei daquela piada lá que as empresas têm que contratar a gente 2 vezes, né? Uma para dizer o que vai acontecer e outra para explicar por que não aconteceu, né? Mas é isso, né? Acho que o mercado é muito dinâmico e acho que tem uma complexidade aí que vale a pena colocar, que não é só na produção, mas na indústria também, né? Porque a gente fala a indústria, mas quem é a indústria? É diferente de você falar no Uruguai que a Conaprole tem, né, 70%, 80% do leite, né, cooperativa de produtores. Aqui você tem 1.600 laticínios com CIF, né? E mesmo entre os grandes, você tem cooperativas, você tem
cooperativas que não processam leite, que processam leite, você tem multinacionais, você tem empresas de capital, né, nacional familiar, você tem fundos de investimento. Então, assim, mesmo na indústria, eu acho que tem, às vezes, uma dificuldade de alinhar, e aí, para mim, a indústria é quem tem que puxar o plano, porque a indústria consolida o leite. Não vai ser o produtor que vai empurrar, quem tem que empurrar é a indústria, né? O produtor pode pressionar e etc., mas eu vejo que a indústria, como um todo, ela precisa puxar esse caminho, né, do desenvolvimento, né, das amarras ao desenvolvimento. E vejo hoje, Ronei, até pelos 24 anos do Milk Point, que há 2 décadas tinha mais discussão. Hoje tem menos discussão, né? Eu acho que precisaria levar isso para Brasília, Viva Lácteos, enfim, né, CNA, para leite, enfim. E vamos tentar sair um pouco, né? Eu vejo assim, a nossa discussão, ela parece um mar, né, que tem as ondas quebrando, né? A nossa discussão, ela vai até onde a onda quebra, que é essa discussão de importação, de papapá, né, e além disso, né? Porque tem um oceano para frente aí, mas para você chegar lá, você tem que passar nessa, né? Então, não estou falando que não tenha que ter essa discussão, tem que ter, porque ela afeta, né? Então, mas acho que tem que ir além disso. Como o Sul está fazendo com a aliança, né, Sul Láctea, né, Sul Brasileira, né, Aliança Láctea Brasileira, que é uma tentativa de olhar um pouco à frente, né? Vamos olhar para além da quebradeira das ondas, né? E com o Ronei envolvido, o SPIS envolvido, né, o pessoal do Paraná, né, envolvido com os cooperativos. Então, você tem uma massa, né, uma massa intelectual capaz de fazer isso. Eu acho que assim, o grande, até falei no prêmio ontem, no troféu, o grande exemplo que o Brasil deveria olhar dessa região é que é a prova que o leite pode ser uma cadeia de sucesso. É isso que aqui está provando, né? E, concordo com o Ronei, é muito mais a questão de capital humano e social, né, do que... né, eu lembro que eu fui dar uma palestra aqui em Arapoti, em julho de 2022, que foi quando o leite spot deu aquela queda, e nós apanhamos para tudo que é lado, porque vocês estão calculando metodologia errada, como é que o preço, que o pessoal indexou venda de leite em spot, produtor vendendo spot. Eu cheguei aqui e falei, nossa, vou apanhar, né? Ninguém falou de preço. Ninguém falou de preço, né? Então, isso me chamou a atenção. E aí veio esse insight de que preço é lógico que é importante, né? Mas se criou uma estrutura em que tem alguém resolvendo isso da melhor maneira possível, tem a confiança, a transparência, e aí vou focar no meu negócio, né? Então, essa maturidade, eu acho que eu não vejo muito em outros lugares. Embora... E aí, os outros lugares têm casos de sucesso isolados. Que é o quê? Que é o produtor muito bom. Então, tem um carinha lá que é excelente. Mas é ele. Para achar um outro aí, você tem que andar mais 100 quilômetros. Aí tem um outro excepcional. É diferente de você olhar o todo indo para frente. Entendeu? Bom. Me permite, Sérgio, apenas comentar que eu classifico, Marcelo, Enio, uma das grandes deficiências nossas em relação às outras cadeias produtivas de proteína animal, especificamente. Falta muito protagonismo no nosso setor industrial. Nós não conseguimos ainda que o setor industrial, salvo exceções empresariais, tenha ainda um protagonismo para fazer o seu desenvolvimento. São a grande maioria apenas compradores de leite, com pessoas terceirizadas comprando leite, sem nenhum contato com o seu fornecedor de matéria-prima, e isso faz com que a nossa cadeia ande em passos muito mais lentos. Não vou entrar no mérito das vantagens e desvantagens de um sistema integrado, mas é por aí que talvez nós estamos pecando, e é o que você, com toda razão, às vezes comenta, a falta de governança da nossa cadeia produtiva. E é o que nós tentamos também trabalhar em Brasília, né? Junto ao... E só para concluir, a questão de informações. A nossa maior briga dentro do Ministério da Agricultura é que se consiga botar em campo um sistema de informações
célere, ágil, que o Ministério da Agricultura tem os dados que as indústrias são obrigadas a fornecer e não passa para frente, não processa isso para se transformar esses dados em informação que nós não temos. O Ronei me lembrou um ponto aqui, que é o seguinte: a rotatividade média da base de fornecedores de um laticínio é 25% ao ano, ou seja, teoricamente, 25% dos fornecedores que fornecem leite agora para um laticínio, daqui a um ano não vão estar fornecendo mais. Ou seja, em 4 anos, em teoria, a base inteira foi trocada. Claro que não é assim, porque vai ter produtor que vai ficar pingando e vai ter produtor que vai fornecer durante vários anos, mas o ponto é, como que você vai fazer um trabalho de longo prazo, de desenvolvimento, de parceria, se você não tem nenhuma garantia que o produtor vai ser seu fornecedor? E isso talvez seja mais uma vantagem que as cooperativas aqui têm, que a base de fornecimento tende a ser mais sólida. Agora, eu acho que esse é um assunto extremamente interessante para ser estudado pela academia, né? Falar para os economistas aí, estudar qual é a vantagem que se tem num modelo como esse exatamente, né? Numericamente, o que está se trazendo? Quer dizer, se não é o melhor preço, qual é o ganho de custo que um sistema mais eficiente, socialmente, vamos dizer, né, gerenciado, traz para o produtor? Seria muito legal um trabalho aí para a academia, estimular o pessoal aí da Federal do Paraná a fazer esse trabalho aí, a URGS do Rio Grande do Sul, né? Porque é interessante esse dado, né? Que a cooperação, né? E a cooperação não é só cooperativa, embora a cooperativa tem que ser boa, né? Cooperativa mal gerenciada também não adianta, tem que ser uma cooperativa bem gerenciada, né? Mas quando eu falo cooperação, é uma visão mais de longo prazo e não uma visão curto-prazista, oportunista, de que a cada 15 dias ou a cada mês eu tenho que enganar ou ser enganado, né? Então é óbvio que esse cenário ele não é, e tem laticínios buscando também isso, né? Tem laticínios com uma relação de mais longo prazo, começando a ver que, cara, se não fizer isso, o cara vai largar, vai produzir soja, porque um comentário só é o seguinte: essa incerteza que a gente tem, ela é precificada, né? Porque se você está num setor, um setor que não tem mercado futuro, a relação é complicada, né? Tem importação. Cara, ou esse negócio tem que ter uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, ou então vou fazer uma coisa com mais segurança. Tá certo? Então, esse ambiente de negócio, ele está precificado no mercado. O Ford falava isso, né? Se você precisa de uma ferramenta e não compra, você vai pagar por ela do mesmo jeito. Só que você não vai ter ela, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que a gente precisaria, de fato, olhar mais. Bom, gente, a gente tem que entregar o salão 4 horas. O Marcelo vai ficar mais um tempinho aqui. Marcelo, você permite que, se alguém tiver alguma dúvida, conversar com você ali? Pode ser, né? A gente vai encerrando, Mark. Isso eu agradeço, viu, em nome do RIC Rural, do RIC Rural Hub, a essa participação de vocês, ao Enio, ao Ronei, ao Marcelo, muito obrigado por essas explanações enriquecedoras de todos vocês. Valeu, Sérgio, obrigado, debate qualificado, profundo, tenho certeza que todo mundo aqui vai sair com a cabeça estourando, isso é muito bom, né? Obrigado aos convidados, em nome do Grupo RIC eu agradeço mais uma vez a presença aqui, lembro que esse conteúdo vai ficar no nosso canal, no RIC Rural, na plataforma RIC Rural Hub, então vocês podem acessar, ficou com uma dúvida, quer rever um dado, vai ficar disponível lá para todo mundo. Eu quero aproveitar também para fazer o nosso merchan também, né, Sérgio? Todos os dias, 7 horas da manhã, na Jovem Pan, aqui nos Campos Gerais, na Jovem Pan FM Ponta Grossa, 103.5. Nós estamos no Jornal da Manhã Paraná, que faz questão de sempre passear pelo agronegócio, de trazer as unidades do setor e dar voz a esse segmento tão importante. Sigam lá no Instagram, o nosso arroba é o Jovem Pan Ponta Grossa e o arroba do programa do Sérgio é o arroba RIC Rural. Gente, obrigado, a gente fica por aqui, até a próxima.